Olá, lajadenses! O Presídio Estadual de Lajeado foi interditado. Você sabe por quê? Iremos explicar para você. Boa tarde, promotor Ederson, tudo certo? Boa tarde, tudo certo. A comunidade está com muitas dúvidas. O presídio de Lajeado foi interditado e nós gostaríamos de entender por que isso aconteceu. Por que o presídio está interditado? Será que é um problema maior nisso? O senhor pode nos explicar, por favor? Com certeza. A interdição, na verdade, é o resultado de vários equívocos. Nós temos uma legislação de execução penal perfeita, onde ela se prevê um cumprimento da lei de acordo com o que determina a nossa Constituição, mas infelizmente hoje o que nós vemos é exatamente o oposto. É uma lei de execução penal sendo descumprida praticamente do primeiro ao último artigo. Então, para que as pessoas consigam entender, né, a problemática do presídio estadual de Lajeado, nós temos que entender o problema no âmbito regional e até mesmo nacional. Por que Lajeado acabou sendo interditado? Porque nós temos aqui uma cadeia pública. Não é o presídio, não é a penitenciária. Nós temos uma cadeia pública que deveria ser destinados a presos provisórios. O que são presos provisórios? Aqueles presos que ainda respondem ao processo. Presos que não foram condenados no segundo grau, onde o juiz não disse, realmente, tu está condenado, tu tem que cumprir a tua pena. Então, presos provisórios, temporários, até mesmo presos de prisão civil por débitos alimentares deveriam ficar nessas cadeias públicas durante o período do trâmite processual, 1 ano, meio ano, 8 meses, 3 meses. Condenados definitivo, esses presos deveriam ser transferidos ou para colônias penais agrícolas e industriais, ou para albergues, ou, os mais graves, para penitenciários. Mas o que nós temos hoje aqui? Uma cadeia pública, construída na década de 50, para 40, 50 presos, que naquela época não tinha a periculosidade dos presos de hoje, que foi ampliada pelos esforços da comunidade, que hoje ela apresenta 122 vagas. O que são vagas? São camas. Nós temos lá 122 camas, para que fossem ocupadas por presos provisórios. Que hoje, números de hoje, nós temos 298 homens cumprindo pena nessas 122 vagas. E pior, são presos que não são só de Lajeado. São presos que vêm de Estrela, que vêm de Teutônia. Quando nós temos uma lei de execução penal que diz o quê? Que toda comarca deveria ter uma cadeia pública. E nós não temos cadeia pública. Então se manda os presos para Lajeado. E o pior, nós temos a nossa penitenciária regional, que é a penitenciária de Venâncio Aires, com 529 vagas. Dessas 529 vagas, menos da metade é ocupada pelos presos da região. Quando eu falo região, estou falando de Lajeado, Estrela, Teutônia, Venâncio, Santa Cruz, Cachoeira. São, em grande parte, ocupadas por presos da região metropolitana, que foram transferidos das cadeias delegacias, a maioria deles de Porto Alegre e região, para Venâncio Aires, para desafogar essa mídia negativa que acabou afetando a capital do estado, principalmente de 2015 para cá. Todos esses motivos levaram à interdição do presídio. Por quê? Nós temos uma superlotação. Nós temos presos ali sem assistência, principalmente material do Estado. Os presos não têm uniforme, os presos não recebem material de higiene. As celas são projetadas para 6 apenados. Nós temos celas ali que chegaram a ter 24 apenados. Nós temos normalmente celas com 15, 16, 18 apenados. Aí as pessoas falam assim, tá, mas são 18 presos. São 18 presos num espaço de 12, 13 metros quadrados. 18 metros quadrados. E além da pessoa física do preso, o preso tem seus objetos pessoais, porque eles não têm armários individuais. Como o Estado não fornece uniforme, não oferece calçado, não é o Estado que limpa, eles têm que ter tudo dentro da cela. Então eles têm a vida dele dentro da cela. Então as pessoas assim tentam imaginar o que são 18 homens vivendo num alojamento para 6, com todos os seus objetos pessoais ali dentro. E ali dentro eles ficam 20 e 21 horas por dia, 22 horas por dia, dentro daquele espaço. Eles comem dentro da cela. Aqui não tem refeitório. São 18 homens, 16 homens, urinando, defecando, tomando banho no mesmo espaço. E não é um espaço fechado, é um espaço aberto na frente dos outros. Essa é a realidade do presídio. Para agravar a situação, nós não temos agentes. O quadro da SUSEP, de pessoal da SUSEP, ele é extremamente deficitário. Então nós temos por vezes aí 4 ou 5 agentes responsáveis, até o dia da interdição, responsáveis por cuidar ou para manter a segurança de 350, 360 homens. Essa é a realidade do presídio. Todos esses fatores,
somados àquela tentativa, com aquele resgate, melhor, bem sucedido na UPA, determinar a interdição do presídio. Até para que se evitar que algo de maior gravidade acontecesse, colocando em risco, além dos agentes, a vida dos próprios presos. E o senhor acha que a solução, o Estado sinalizou na reunião que ocorreu que vai fazer alguma coisa? Na conversa direta que nós tivemos com o secretário, ele foi extremamente receptivo às reivindicações dos vales. Ele realmente reconheceu o problema, reconheceu que houve um equívoco na transferência desses presos da região metropolitana para a penitenciária estadual de Venâncio Aires, e todas as reivindicações que foram feitas foram acolhidas. Então, o que se espera agora? Que se traga essa superlotação para 250 presos, ou seja, nós já vamos ficar com mais de dois presos por vaga, tá? E toda vez que entrar um preso provisório aqui no presídio, um condenado definitivo acima desse índice de 250 vai ter que ser transferido para Venâncio. O Estado aceitou. Por que se propôs isso? Porque hoje os vales de Taquari e Rio Pardo não precisam de vaga. As vagas que nós precisamos para resolver o problema carcerário, nós já criamos. Somando as vagas de Lajeado, Santa Cruz e Venâncio, nós temos vagas suficientes para receber todos os presos definitivos que as regiões do Vale do Taquari e Rio Pardo possam produzir. Acredito eu, assim, uma perspectiva mais pessimista nos próximos 5, 6, 7, 8 anos. Porque nós temos hoje, nós refazíamos os cálculos há pouco, nós temos hoje 817 vagas. Quando eu falo vagas estruturais, são camas, para que as pessoas entendam, nessas 3 casas. 817 camas. Se Lajeado hoje vai ficar com 2 presos por vaga, nós multiplicando esses 817 por 2, nós temos são 1.634 vagas. E nós somando a população carcerária hoje de Lajeado, Santa Cruz e a que é produzida em Venâncio Aires, nós não ocupamos nem 1.000 dessas vagas. Nós poderíamos pegar toda a massa carcerária de Lajeado, Santa Cruz e Venâncio e colocaríamos toda ela dentro da penitenciária de Venâncio Aires, ainda sobraria vaga. Para as pessoas poderem entender a nossa problemática. Que não é uma problemática que nós criamos. Ou melhor, nós demos a solução. Quem nos criou o problema foi o governo do Estado, transferindo para cá uma responsabilidade que não era nossa, o que impediu que as cadeias locais fossem desafogadas. Tá certo, então. Acho que ficou bem explicado. Eu te agradeço. Muito obrigado por esclarecer. Nós é que agradecemos. É sempre à disposição. Feito. Boa tarde. Leocados, tudo certo? Nós Tranquilo. queremos esclarecer para a comunidade sobre o tema presídio, né? Tanto o masculino quanto o feminino. Tu és hoje da Alcepro. Eu sou diretor de obras da Alcepro e diretor de obras do Conselho da Comunidade Carcerária de Lajeado. E tu pode me dizer o que vocês pensam que hoje está acontecendo de errado aqui no nosso presídio, o que tem que melhorar? Principalmente a ausência do Estado. O Estado está bastante omisso, não dá conta nem das coisas mais importantes, e presídio eles deixam simplesmente ao léu. E tu sabe por que eles deixam assim? Porque eles têm Eles deixado não de têm falta de dinheiro, eles não têm interesse, preso não dá voto, e se tu me deixar falar, eu vou apanhar ali fora quando eu sair. Certo. E a gente viu recentemente que houve uma reunião entre o Estado e diversas autoridades aqui do município. E qual foi o resultado da reunião? O que eles prometeram? O que será que vão fazer? Na verdade, era uma necessidade que se baixasse a população do presídio. É humanamente impossível que uma cadeia municipal de 50 anos atrás, 60, tenha o dobro do número de presos, de apenados, do que uma penitenciária nova, como a de Venâncio, por exemplo, que tem 1 por 1. Então, alguma coisa tinha que ser feito urgente e melhorar as condições desse presídio. E tu achas que eles vão fazer alguma coisa? Se eles não fizerem, nós vamos fazer, né? Eles prometeram tirar os excessos daqui, o pessoal que veio de Porto Alegre, da região central, por conta do presídio central, né? Melhorar um pouquinho o número de agentes, que eu não acredito muito, mas eles prometeram, né? E deixar um limite de 250 apenados aqui, dos 300 e tantos que nós temos e 360 que nós tínhamos no dia da interdição. Porque numa dessas, aquela fuga na UPA dá uma bobagem maior. Nós temos que começar a pensar nisso. E eles não estão pensando nisso. Eles estão se lixando para nós. Então nós temos que fazer, dentro do possível, a nossa comunidade, que é pujante, que é forte,
deu prova disso na construção do presídio feminino. E te perguntar uma coisa, se alguém que ainda não conhece a Alcepro quiser ajudar vocês, como é que eles fazem? Pode vir falar com a gente, pode procurar o seu Antônio Escúcio, que é presidente da Alcepro hoje, pode procurar o seu Dani Petri, que entregou a Alcepro agora há pouco, ou mesmo a gente para conversar. Estamos muito à disposição e até precisamos de mais representatividade dentro da Alcepro, dentro do Conselho da Comunidade Penitenciária. Tá certo. Muito obrigado pelas informações e pela conversa. Às horas, estou sempre aí. Um abraço a todos e obrigado. Quais serão as medidas tomadas acerca da interdição do Presídio Estadual de Lajeado? Hoje, o presídio de Lajeado está interditado, né, conforme decisão do Dr. Johnson. A SUSEP, após algumas reuniões com juízes locais aqui, com a própria comunidade, a gente se comprometeu a tomar algumas atitudes para fins de interditar o presídio de Lajeado. Duas frentes a gente está atuando e foi um compromisso assumido pela superintendência nessas reuniões. Primeiro, a não mais vinda de apenados da região metropolitana para a região daqui, do Vale do Taquari, em virtude da situação que se encontra aqui os vales também, os presídios dos vales, e no segundo momento, tentar diminuir a um número de 250 essa superlotação de lajeados. Em conseguindo essa diminuição de superlotação, o presídio seria desinterditado. Já estamos trabalhando, né, com essa, dentro do que se comprometeu, né, não está mais presos da capital para o interior, aqui para a região. Já iniciamos também a retirada desses apenados de Lajeado para outros presídios aqui da região. A ideia não é superlotar os demais presídios, né, da região, mas sim dividir essa superlotação. Presídios que estavam com uma superlotação muito intensa, transferir para outros presídios que estão com a capacidade dentro do normal. A gente fala que a gente vai superlotar esses presídios, só que é uma superlotação aceitável e controlável. E existe alguma previsão para o presídio ser desinterditado, ou seja, para que vocês realoquem esses detentos? Nessa reunião que foi realizada com esses juízes locais, enfim, e com os envolvidos, a gente acordou um prazo de 20 dias para fazer essa logística de transferência desses apenados do presídio de Lajeado para alguns presídios da região, como forma de desinterditar e de diminuir a superlotação no presídio de Lajeado. E, delegado, eu gostaria de saber acerca do orçamento que o Estado tem hoje para o sistema penitenciário e se tu achas que o Estado tem interesse em investir nessa área. Sim, existe interesse do Estado em investir nessa área, até porque é uma das atribuições e deveres do Estado. Ser responsável, enfim, custodiar a questão do sistema prisional. O que acontece é que hoje o Estado passa por uma crise, uma grande crise, né? Existe investimento, só que talvez não seja o suficiente. Quando isso acontece, e tem acontecido, onde o custeio do que o Estado oferece, né, não comporta todas as demandas do sistema prisional, a gente se recorre e tem ocorrido uma ajuda muito grande por parte do Poder Judiciário, dos conselhos de comunidade, do próprio Ministério Público, em que auxilia de forma voluntária, né, o Estado no custeio do sistema prisional. Mas há, sim, interesse do Estado, né, em investir no sistema carcerário. E vocês pretendem contratar novos servidores, tendo em vista que uma das críticas que eu escutei é que faltam servidores aqui no nosso presídio, né? Vocês têm alguma previsão de contratação? Sim, existe hoje um concurso em andamento, onde já está sendo formado novos agentes penitenciários. Num primeiro momento, conforme informação do nosso departamento, esses novos servidores eles vão ser lotados, na sua grande maioria, na região metropolitana, que é onde há um déficit maior de servidores penitenciários, e que alguns servidores serão destinados para suprir
as vagas do interior. A gente acredita que venham alguns servidores novos, talvez não uma quantidade muito grande, mas alguns servidores virão para a 8ª Delegacia Penitenciária, né? E eu, como gestor local, sabendo que em Lajeado existe o déficit, né, de servidores, será encaminhado, novos servidores serão indicados para a lotação à penitenciária de Lajeado. Muito bom. Então, obrigado pelas informações. A gente fica à disposição para prestar esclarecimentos. A gente sabe que a gente passa por um momento difícil, mas a gente está buscando soluções e sempre tentando melhorar o sistema penitenciário gaúcho.